Irmãos, eu confesso para vocês que eu já tive férias melhores num sentido, né? Já mandei descer. Tá perdido aí, hein, co-pastor? Não sei que se tenha mais, tá faltando? O papai aqui tá ansioso, né, para que o filho dele desça para a escola. Irmãos, as férias que tive agora, essas 2 semanas, confesso para vocês que já tive férias melhores no sentido de descansar, né? Por outro lado, eu confesso para vocês que eu estava ansiosíssimo para estar aqui. Não porque eu sou apaixonado por esse lugar ou coisa do tipo, mas eu tenho crise de abstinência quando eu fico longe de vocês, né? Me faz falta, né? Vocês fazem parte da minha vida faz muito tempo, né? Então, eu disse recentemente para uma pessoa assim, mano, eu me apego muito às pessoas. Eu achei que a pessoa falasse assim, nossa, que legal. Ela falou assim, infelizmente eu não, né? E eu estava dizendo isso para essa pessoa, né? Então, o retorno foi um retorno assim, motivacional, né? Animador, né? Mas isso é verdade, eu me apego bastante às pessoas, né? Eu me apego mesmo que a gente não seja amigo de partilhar o dia a dia, todos fazem parte da minha vida. E eu amo vocês, eu tenho um carinho especial por cada um de vocês que está aqui. Independentemente se você está aqui 1 vez, 2 vezes, 3 vezes ou a vida inteira, né? Eu desenvolvo esse carinho e é uma coisa que está dentro de mim, né? E 2 coisas que vocês nunca digam para mim. Eu disse isso para uma pessoa recentemente. Falei, meu irmão, eu não gosto de você por aquilo que você pode me dar. Porque primeiro que você não tem dinheiro, e eu não me preocupo com dinheiro. Segundo, que você não tem nenhum tipo de conselho que você possa me dar, que o pastor Kenneth e o pastor Marcelo não possam me dar. Mas eu gosto de você porque eu gosto de você. Então nunca ache que eu gosto de você por aquilo que você pode me dar. E aprenda que no Evangelho, a gente aprende a gostar das pessoas pelo que elas são. Porque é assim que Deus faz conosco. Porque nós não temos nada para dar para o Senhor. Mas Ele nos ama simplesmente porque nós somos nós. Se existe uma coisa na vida que todos nós sabemos, é que desde antes do nosso nascimento, desde a jornada até o óvulo perdido, nós vivemos uma vida de afunilamento. Porque de milhões de espermatozoides, né? A corrida foi se afunilando, o espaço foi apertando, e todos nós fazemos parte de um grupo seleto de vencedores que chegaram no final da corrida em primeiro lugar. De certa forma, se você se julga um perdedor, logo você sabe que a primeira batalha da sua existência você venceu. Então todos nós, de alguma forma, desde o início da nossa vida, precisamos aprender que tudo se afunila. Mas como assim tudo se afunila? Na vida, muitas das vezes, nós não percebemos. Mas um processo seletivo para uma empresa é um processo de afunilamento. Um processo seletivo ou um vestibular ou para um concurso público é um processo de afunilamento, onde milhares de pessoas concorrem a 10, 20, 30, 50 vagas. Na vida, muito do que nós passamos é um processo de afunilamento. Com as amizades, muitas vezes ocorre assim também. E não que isso seja ruim. Você começa, por exemplo, no primeiro ano de escola, eu me lembro, nós tínhamos lá no pré, lá no SESI, onde eu estudei, a hora que você olhava tinha um monte de gente na classe. Mas você sabe que no processo da multidão, sempre existem algumas pessoas que te acompanham mais de perto, com mais proximidade. Isso se chama afunilamento. Tudo na vida se afunila de alguma forma. Em algum momento, muito daquilo que nós... mas eu vou expandir a minha clientela. Ok, mas em algum momento, alguns dos seus clientes vão te abandonar, outros vão chegar, mas você vai saber aqueles que te acompanharam do início ao fim. Agora,
Muitas vezes, esse afunilamento ele não é compreendido no princípio da igreja, do discipulado e da vida com Deus. Nós não percebemos, mas o processo da vida cristã é um processo de peneiramento, de afunilamento, onde muitos são chamados e poucos escolhidos. Muitos começam a jornada e poucos terminam a jornada. Então, esse processo da jornada pelo caminho estreito é um processo de afunilamento. É um processo em que nós entendemos pelas Escrituras que nem todos estão dispostos a percorrer. E eu não estou falando aqui de questões humanas em primeiro lugar, mas estou falando de realmente o que de fato é seguir ao Senhor. A missão de Deus para os seus discípulos era uma missão que exigia deles renúncia, que exigia sacrifício, que exigia um processo de aperfeiçoamento contínuo, que exigia das pessoas, dos discípulos, foco integral na missão. Nós falamos pouco desse tópico, porque eu acabei pulando, mas os discípulos, eles precisavam renovar a sua mente, e eu estou dizendo muito seriamente para vocês, muito sério. Nós precisamos entender a vida cristã como uma jornada não atraente, no lado humano da história. Estávamos hoje na hora do almoço, conversando com a minha sogra e com meu sogro, e eles não são cristãos, e a Viviane falou para eles assim: mãe, o Lucas sempre fala que o evangelho não é atraente. Quando a gente faz uma analogia com Isaías 53 e que Jesus ia subindo sem aparência ou formosura, isso nos aponta para a ideia de que o Jesus do humanismo, né? O Jesus das grandes pinturas, que atrai os olhares apaixonados das pessoas, não revela aquilo que de fato é o cristianismo. O cristianismo é uma jornada de cruz, é uma jornada de renúncia, é uma jornada de afunilamento. Muitas pessoas tratam a vida religiosa simplesmente como uma forma de criar os seus filhos para serem moralmente melhores do que os outros. E muitas vezes, arrogantemente convencidos de que são bons, porque cumprem pré-requisitos religiosos. Mas a vida com Deus é mais do que um aperfeiçoamento moral daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Viver com Deus é entender o significado de carregarmos a nossa cruz, de levarmos o Evangelho, de anunciarmos a vitória do Mestre e sermos discípulos do amor, da humildade, que vivam em Cristo plenamente. A jornada com o Senhor não é uma jornada de aperfeiçoamento moral. O aperfeiçoamento das nossas virtudes é fruto de uma jornada ao lado do Mestre, mas não o maior objetivo. Porque nós não precisamos das bênçãos do Mestre, mas nós precisamos única e exclusivamente do próprio Mestre. O primeiro versículo que vai dar a base para as nossas 3 semanas de estudo, onde nós vamos ver 3 lições diferentes a respeito desse princípio. Pode passar, Dani, para mim? É um versículo conhecido, mas como está ainda claro, pode apagar 4 e 3, só para a gente ver se consegue enxergar e a gente conseguir ler junto, tá? Vamos ler juntos lá, se todos enxergarem? Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Este é o princípio de afunilamento. Esse é o princípio de renúncia. É o princípio do sacrifício. Nós vamos estudar 3 histórias que nos mostram de maneira clara nas Escrituras esses exemplos, princípios e atitudes que nos exigem uma definição hoje. Bom? Lucas capítulo 17, versos 11 a 19. E a Kelly, minha irmã, ela foi avisada há um mês atrás, mais ou menos, que eu ia dar esse estudo e ela não sabia, né?
mas ela sabe qual é o texto que eu vou pregar. A gente tem conversado a respeito dele já faz um tempo. Lucas 17. (11 ao 19). Amarildo, pode acender de novo para mim? Nós não vamos mais ler juntos, então aí fica claro para todo mundo. É um texto bastante conhecido. Lucas 17, 11 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. É um texto bastante conhecido, nós não vamos esgotar todos os caminhos e possibilidades que ele nos apresenta. Mas algumas coisas nós precisamos entender para a gente fechar, abrir a nossa mente para o conhecimento e fechar para uma decisão, para um caminho que nós escolhemos. Primeira coisa que nós vamos ler, pode passar, Dani? Pode passar? Jesus se move na história de maneira intencional. Quando o texto aponta que Jesus estava a caminho de Jerusalém e que ele passava na divisa entre Samaria e Galiléia, duas regiões, Judéia, Samaria, Galiléia, ele não está passando naquele lugar e é pego de surpresa. Isso é uma coisa que nós precisamos entender a respeito do nosso Deus. Jesus se move, e Deus se move na história de maneira intencional. Ele não é pego de surpresa. Ele não é surpreendido por um acaso. Nem quando a mulher com um fluxo de sangue toca nele, ele diz: saiu de mim poder. Ele não viu quem foi, mas ele estava instigando as pessoas para que a mulher então respondesse. Ele não desconhecia a mulher, ele não desconhecia os propósitos e as necessidades daquela mulher, assim como não desconhecia o sofrimento desses 10 leprosos. Isso é extremamente importante que a gente entenda. Deus se move de maneira intencional na história. Jesus não caminha limitado pelo tempo. Passado, presente e futuro estão diante dele. É engraçado que eu estava com isso na minha mente, depois de estudar essas últimas semanas. E ontem nós tivemos um intercâmbio de jovens aqui. E 3 jovens de Araras, pastor Marcelo, a gente estava conversando. E uma delas estava com uma camisa daquela série Stranger Things. E eu conversando com eles sobre séries e tal. E aí eles falaram assim: você assistiu uma outra série lá, Dark? Eu falei: assisti. Fala sobre a existência do tempo passado, presente e futuro. Mas eu não entendi direito. Eu falei assim: ali mostra mais do que qualquer coisa um pouco daquilo que é o nosso Deus. Passado, presente e futuro estão descortinados diante dele. E eu achei que o menino ia falar assim: puxa, agora eu entendi. Ele falou assim: então significa que Deus já assistiu todas as séries que vão ser lançadas? Eu falei: é isso aí, você entendeu? Eu falei: você entendeu? Falei: então basicamente nós precisamos entender isso também. O nosso Deus, a soberania dele, aponta para a ideia de que passado, presente e futuro estão descortinados diante dele. O seu sofrimento do passado, do presente e do futuro está descortinado diante dele. Ele se move de maneira intencional. Olha o que diz Hebreus, capítulo 4, verso 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus.
tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem nós havemos de prestar contas. Nada surpreende o nosso Deus. Nós ficamos surpresos quando as pessoas fazem isso ou aquilo, mas Deus não se surpreende. Ele conhece todas as coisas. A lepra era uma doença terrível, que excluía as pessoas do convívio social. Hoje em dia nem se usa mais o nome lepra devido ao histórico pejorativo que ela deixou na humanidade, né? Porque os doentes carregavam uma história de exclusão do convívio social em todas as culturas. Ela não tinha cura naquela época, era transmissível, mas uma das questões principais, e que hoje nós sabemos, é que a lepra, ou hanseníase, né? E aí a gente não vai entrar nas variações dela, né? Porque não é nosso objetivo da aula aqui de infectologia ou coisa do tipo, mas uma das coisas que se sabe é que para o aparecimento da lepra exteriormente, o aparecimento exterior da lepra significava que o vírus, que pode ficar incubado de 2 a 7 anos antes de se manifestar, demonstra que muitas das pessoas que excluíam os leprosos por conta da doença poderiam ser eles mesmos infectados por esse vírus, sem que aparentemente eles fossem doentes, né? Então, a lepra ela tinha esse caráter de que os micro-organismos que faziam com que a doença se desenvolvesse, eles se desenvolvem de maneira muito lenta no organismo. Então eles podem muitas vezes ficar incubados até por 7 anos, 8 anos no organismo de uma pessoa. O fato, irmãos, é que Cristo usou uma situação de calamidade social para demonstrar não somente compaixão pelos problemas individuais daquelas pessoas, mas usou também para demonstrar a abrangência da sua obra e missão. Veja só, ele não caminhou a Jerusalém e exaltou os religiosos. Ele caminhou por meio das pessoas reconhecidamente doentes. Isso mostra que nós só podemos ser tratados dos nossos pecados, dos nossos vícios, dos nossos problemas, quando nós assumirmos a nossa condição miserável. Muitas vezes nós vivemos numa aparência de santidade, de correção, de justiça, que não corresponde à realidade dos fatos. Mas Deus se move em busca do perdido, em busca do doente, em busca do necessitado, diferentemente do que nós. Jesus conhece as nossas dores. Jesus conhece os nossos vícios. Ele conhece o nosso sofrimento e com certeza Ele vai se apresentar a você de maneira específica para mostrar que há um caminho sobremodo excelente. Há um caminho melhor que te ajude a vencer as dores, que te ajude a vencer os vícios e que acima de tudo, que te dê esperança para a eternidade, mais do que este mundo. Então, nós precisamos entender que Deus se move na história de maneira intencional, nada pega ele de surpresa. Nós podemos ter ciência dessa verdade. Ele conhece as suas dores, ele conhece o seu sofrimento e as suas necessidades. Segunda coisa, eu vou usar várias vezes a palavra leproso, porque o texto diz, né? Eu tentei arrumar de outra forma, mas vou manter dessa forma. Os leprosos conheciam as suas limitações. A doença estabeleceu um limite entre doentes e os aparentemente saudáveis. O fato, irmãos, é que quando foram até Jesus, ainda assim mantiveram uma certa distância. Isso pode revelar duas coisas, mas vou me ater apenas a um dos fatos. Quando nós temos a consciência da nossa limitação, como eles tinham, eles sabiam que era impossível caminhar mais do que aquilo que eles haviam caminhado. Então, eles mantiveram uma certa distância, eles não podiam ultrapassar os limites por entender que eles estavam impossibilitados de um contato pleno com as pessoas. E essa distância representa, então, pode representar o pecado que nos afasta de Deus. E de fato, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Não somente entre nós e as pessoas, mas entre o ser humano e o Senhor. A grande diferença, irmãos, é que nenhuma pessoa saudável gostaria de se aproximar dos doentes. Isso acontece muitas vezes no contexto religioso.
onde nós criamos uma ideia de que determinado tipo de pessoa é moralmente melhor, mais saudável, aquelas pessoas, e algumas outras pessoas não fazem parte ou não têm condições de fazer parte do convívio. O fato, irmãos, é que não existe 2, 3, 4 segmentos. Todos nós somos pecadores e só há um santo, nosso Senhor Jesus, que quebra esse abismo entre nós e o nosso Deus. De certa forma, todos nós somos excluídos por conta dos nossos pecados. Todos nós estamos distantes de Deus, mas Cristo vem para ser a ponte, o caminho de inclusão, de retorno aos braços do Pai. Olha o que diz Colossenses 1, 21 e 22. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora Ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Irmãos, a partir da reconciliação do homem com Deus, por Cristo Jesus, Ele continua a agir na vida dos seus servos fiéis, para acolher, para incluir gente frustrada, gente traída, gente ferida pela vida, pelos vícios, pelos pecados, pela injustiça. O nosso Deus, e consequentemente a sua agência, que é a igreja, ela precisa atuar no acolhimento do doente, no acolhimento do viciado, no acolhimento do ferido, no acolhimento do traído. Nós estamos invertendo o fato. A igreja não é uma agência de tiroteio, a igreja é uma agência de acolhimento. Não é de julgamento, mas é de cuidado, de disciplina, de ensino, de correção. Esse é o nosso papel. Jesus ele atuou dessa forma. Por mais que as pessoas tivessem consciência de que estavam doentes, Jesus o atuou para que elas se tornassem pessoas dignas diante de todos. Não para mantê-las com uma mentalidade de vítimas, mas para restaurá-las por completo, dando a elas uma missão e um papel no seu reino. E aí entra um aspecto perigoso nesse processo de inclusão das pessoas como discípulos. Pode passar, Dani. Os leprosos, eles se apegaram à fama de Jesus. O texto não diz, mas as entrelinhas nos mostram. Alguma pessoa, com certeza, naquele leprosário, disse o seguinte: ó, vocês miseráveis aí, cheio de chagas, para não falar aquela palavra que hoje nós deturpamos, né? Que são derivadas da palavra Lázaro, né? Ó, vocês aí, tá passando um tal de Jesus de Nazaré, que diz que ele cura tudo. Aí eles correram rapidamente, porque alguém avisou eles que Jesus estava passando, concorda? E eles correram até Jesus por causa do quê? Da fama de Jesus. Eu tenho a impressão que se fosse hoje, e alguém dissesse para eles: está passando o Valdomiro Santiago lá, está passando o líder da igreja Plenitude, está passando o Chico Xavier, está passando não sei quem. Tenho a impressão que os 10 leprosos correriam na mesma hora. Sabe por quê? Porque algo muito importante que está na vida do ser humano é que nós muitas vezes nos apegamos a tudo que está em torno de Jesus, mas não nos apegamos ao próprio Cristo. Isso é um perigo terrível. Às vezes as pessoas se convertem ao movimento evangélico, as pessoas se convertem ao pastor tal, ao jeito de ser da igreja, mas não se convertem ao próprio Cristo. E o texto nos revela que muitas vezes nós estamos atrás apenas daquilo que o movimento nos pode dar. E os sociólogos e filósofos entendem que o crescimento do movimento evangélico do século XX, ele faz parte de uma mentalidade que as pessoas têm de necessidade de pertencer a algo. Eles chamam isso de pertença, né? Eu preciso fazer parte de algo. O grande problema, presta atenção, que antes existia uma religião que mandava no mundo,
e que não dava esse acolhimento que as igrejas evangélicas começaram a dar. Então as pessoas começaram a correr para as igrejas evangélicas porque elas se sentiam acolhidas. Muitas vezes, em alguns meses, elas punham um terno e ficavam na porta da igreja. Então, de funcionário, ele vira patrão na igreja. Então ele é acolhido, é dado a ele um direcionamento, uma missão e tudo mais. Qual que é o grande problema do século 21? Existem agora inúmeros grupos que dão aquilo que a igreja pode dar. Quer um exemplo? E aí não estou nada contra a bicicleta, tá? Mas grupos de bike. Eu faço parte do grupo de bike que vai para todo dia para não sei onde, ou todo sábado para onde... Então é o seguinte, a hora que eu percebo que esse grupo, além de me dar esse significado de vida, eles são meus amigos, por que eu preciso da igreja? Aí outro diz o seguinte, não, eu vou fazer parte de um grupo de qualquer coisa. Hoje, a sociedade da criatividade, da tecnologia, da comunicação, forneceu para as pessoas muitas coisas. E elas então começaram a se sentir satisfeitas nesses grupos. Então eu não preciso mais pertencer a uma comunidade que confronta os meus pecados. Eu posso pertencer a um grupo de funk, de hip hop, e aí entra o perigo. Porque se nós não procurarmos a Deus pelo próprio Cristo, se Ele não for suficiente para nós, nada mais vai ser. Eu não tenho lastro, eu não tenho estabilidade. E eu citei ontem na reunião um texto que o pastor Marcelo conhece, e eu li recentemente, novamente, do C.S. Lewis, e ele, no livro Cristianismo Puro e Simples, ele está falando, na metade do século XX, não é agora, preste atenção, na metade do século XX ele está escrevendo uma coisa que tem sentido hoje. Hoje as pessoas elas querem experimentar o mar, certo? Então elas entram no mar, e elas querem navegar, mas elas acham que o mar é suficiente, e que nenhum lastro, nenhum mapa, nenhum indicativo é suficiente, porque a experiência ela é melhor do que a estrutura. O mapa atravanca a vida. Só que C.S. Lewis diz o seguinte, que é justamente o mapa, a somatória das experiências de várias pessoas, que pode nos guiar e nos instruir no caminho, nos apontar a direção. Muitas vezes, irmãos, as pessoas que procuraram apenas a experiência, elas se diluíram, e elas vão se diluindo no ar. As pessoas que procuraram só a pertença, elas encontram outros lugares, que não a igreja. Mas o crente genuíno é aquele que busca Cristo pelo Cristo, para que Ele o transforme dia após dia, numa caminhada de alegrias e derrotas, de discordâncias, para que a gente possa então chegar no alvo e dizer o seguinte, percorri, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Irmãos, não há vinho novo em odres velhos, mas também não há vinho novo sem odre. O vinho novo do Evangelho, ele só existe quando existe um lastro, um alicerce. E esse alicerce, Cristo é o próprio, e Ele instituiu a própria igreja como sendo a sua manifestação visível de cuidado e direcionamento. Voltando ao texto, a pergunta que nós precisamos fazer é que se o que nos atrai é a fama de Jesus, é aquilo que Jesus pode nos fornecer como bênçãos, é a pertença numa comunidade, ou é o próprio Cristo. Efésios diz assim, mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Irmãos, apenas em Cristo. E aí o ponto 4 diz o seguinte, os leprosos e as intenções reveladas. Continuando nesse tópico. Quando os leprosos estavam correndo para se mostrar ao sacerdote, Jesus chega e fala o seguinte, estão doentes? Podem ir se mostrar aos sacerdotes. Porque os sacerdotes, eles mediavam a reintegração desses doentes na comunidade.
Era preciso que eles se mostrassem aos sacerdotes para então serem reincluídos na sociedade. A grande questão é que durante a caminhada e a corrida até os sacerdotes, mancando, com os braços caindo pelo caminho, eles então foram curados, purificados. Está tudo bem. O que 9 deles fizeram? Correram para cumprir os rituais. E o que um deles fez? Correu para a fonte de bênção. Irmãos, eu compartilhei com a Viviane hoje à tarde de uma coisa que aconteceu, e assim, pequenos detalhes. Eu não conto as minhas experiências com Deus, para que vocês não achem que eu estou querendo me engrandecer, mas eu acho que isso para mim é uma coisa muito simples. Põe para mim, Dani. Vocês conhecem aquela... Tem um hino do cantor cristão. Ele diz assim, ó: fonte tu de toda a bênção, vem o canto me inspirar, dons de Deus que nunca cessam, quero em alto som louvar. Ó, ensina o novo canto dos remidos lá na cruz, ao teu servo e ao povo santo, para louvarmos-te, bom Deus. E quando eu estava estudando sobre a fonte, o leproso que corria até a fonte, eu estava estudando com o fone de ouvido, com música instrumental, porque eu me distraio por qualquer barulho. Eu acho que eu tenho déficit de atenção. Então eu preciso... E estava tocando exatamente o hino: fonte tu de toda a bênção. Irmãos, eu senti Deus falando comigo assim: Lucas, é isso que vale em tudo aquilo que você vai falar amanhã. É assim, ó: sim, meu Deus, a ti adoro, pois Jesus me socorreu, e por sua graça espero transportar-me para o céu. Eu perdido procurou-me, longe do meu Deus sem luz. Maculado, doente, leproso, e vil lavou-me com seu sangue o bom Jesus. Devedor à tua graça, cada dia e hora sou. Teu desejo sempre faça com que eu ame a ti, Senhor. Eis minha alma vacilante, toma, prende-a com amor, para que ela a todo instante glorifique a ti, Senhor. Irmãos, eu acho que nós precisamos voltar a correr aos braços de Jesus e parar de correr atrás das bênçãos de Jesus. Nós temos que parar de correr atrás da religião, atrás dos rituais. Nós temos que voltar os nossos olhos para aquele que é a fonte de toda a bênção, para aquele que é a nossa necessidade. Olha o que diz Jeremias 17, 9 a 10. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Preste atenção. Em algum momento, pode desligar. Em algum momento, as nossas intenções são reveladas. Se aquilo que nós queremos é a aparência, a fama ou o próprio Cristo, eu quero dizer para você que só existe cura verdadeira se nós buscamos o Cristo da bênção, o Cristo da fé, o Cristo da cruz. Ele conhece as suas intenções mais profundas. Ele conhece as minhas intenções mais profundas. E Ele está disposto a abençoar aqueles que o buscam de todo o coração. Para a gente encerrar, ponto 5. Pode passar? Um alerta, um desafio e um princípio. Versículo 17 a 19 diz assim, ó, presta atenção. Acho que você tem aberto aí na sua Bíblia, né? Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro? Então ele lhe disse: levanta-se e vá, a sua fé te salvou. O alerta que nos
o texto nos deixa. Um alerta para o fato de que nós podemos viver uma vida de aparências sem nos comprometermos com Cristo de fato. Não foram 10 abençoados? Por que voltou apenas um? E esse que voltou era ainda samaritano. O que Jesus está dizendo é que o fato de estarmos vinculados a Ele de alguma forma na aparência, como o judeu era vinculado ao próprio Cristo na história, né? Por ser Cristo judeu, o Deus de Israel, o judeu vinculado na religião, na cultura e na família, não entendeu Cristo. Mas um estrangeiro, alguém que aparentemente não era uma pessoa de fé, reconheceu o Senhor. Um alerta para nós. Será que estamos buscando de fato a Cristo? Um desafio. Viver uma vida de gratidão a Deus, em primeiro lugar. E de gratidão às pessoas que nos abençoam em Cristo. Pessoas que nos instruem, que são os nossos pais, amigos, irmãos, professores, amigos, parentes. Aprender a valorizar. Viver uma vida de gratidão. Irmãos, o cristão verdadeiro, ele se afunila, espremido pelas pressões da vida, mas ele entende que tudo que ele tem e é graças ao Senhor, e graças aos instrumentos de Deus na vida, nas nossas vidas. E um princípio, Cristo nos aponta para uma verdade triste, mas que nos conforta muitas vezes. Eu já pensei inúmeras vezes, Kelly, quando a gente estava conversando, se o Senhor nos deixa ali um sinal de que para cada 10 pessoas que a gente abençoar em Cristo, apenas uma reconhecerá. Eu tenho certeza que não é um princípio matemático que Ele nos deixa, mas é um princípio de não esperar acima do que o próprio Deus recebeu aqui em Cristo Jesus. Irmãos, nós não fazemos pelas pessoas em primeiro lugar. Nós fazemos em gratidão àquele que nos transformou pessoas dignas, apesar dos nossos pecados. Carregar a nossa cruz envolve pagar o preço de ser como mestre e sofrer injustiças e gratidão. Para a gente refletir, e eu vou acrescentar um tópico no nosso encerramento. Nos últimos anos, qual que era o encerramento? Para refletir? Hoje nós vamos ter um exercício. Esse ano vai ser assim, ó. Para refletir, pode passar, decorar e aplicar. Ok? Então, para a gente refletir, pode passar. Irmãos, a jornada pelo caminho estreito, ela é repleta de bênçãos materiais ou não. Nenhuma jornada ela é perfeita. Às vezes teremos muitos amigos, às vezes poucos amigos. Mas percorrer pelo caminho estreito é estar disposto a aproximar-se cada vez mais de Cristo, tê-lo como melhor amigo e encarar os desafios assim como Ele encarou, de injustiça, de ingratidão. Ele é o nosso modelo. Reflita nisso. Simplesmente viva por causa de Cristo, não por causa das pessoas. Para a gente decorar, vamos fazer um exercício? Vamos lá. Vamos ler uma vez. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, este a salvará. Volta, Dani. Vamos começar? Eu vou dar umas dicas para vocês. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Por quê? Quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem a perder por minha causa, este a salvará. Ok? Vamos tentar de novo? Não precisa ser com as mesmas palavras, mas tenta repetir do jeito que você entendeu o contexto. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo,
Tome a sua cruz diariamente e siga-me. Porque se alguém quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas se alguém a perder por minha causa, este a... Joia, né? Todo domingo nós vamos ter um exercício para decorar um versículo, ok? E terceira coisa, para a gente aplicar. Algumas coisas para a gente aplicar e eu encerro com essa projeção. Primeiro, irmãos, glorifiquem a Deus em todos os dias. Corra para os pés de Jesus, prostre-se diante dele para você ser usado pelo Mestre. Aprenda a glorificar a Deus de manhã, de tarde e de noite. Glorifique a Deus, se prostre diante dele. Não permita que o orgulho entre na sua vida. Segunda coisa, seja grato a Deus todos os dias e agradeça as pessoas que são instrumentos de Deus na sua vida. Terceira coisa, honre as pessoas que são bênção de Deus na sua vida. Não esperem que elas sejam perfeitas. Honre seu pai, honre a sua mãe, honre seu irmão, honre seu vizinho, honre aquelas pessoas que têm te instruído no caminho. Aprenda a honrar a pessoa. E por fim, perdoe aqueles que são ingratos. Perdoe a ingratidão. Ame a Deus acima de todas as coisas.